Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, para a gente falar sobre domínio paulista em 2026, que está muito próximo, muito próximo. Estou falando isso porque tem um time do interior paulista que está querendo subir já faz um tempo, terceiro ano consecutivo brigando, bate na trave. Dessa vez não me parece que vai bater na trave. Trabalho do Novo Horizontino sendo muito bem feito. A gente pode ter simplesmente 7 times de São Paulo. Parece que a gente está retornando para os anos 90, em que a gente tinha um domínio paulista muito forte, interior paulista muito forte, em campeonato brasileiro, União São João de Araras, Bragantino, vocês se lembram, né? E agora o Novo Horizontino e o Mirassol, que não vai cair, né? O Mirassol não vai ser rebaixado. Tem time de São Paulo que pode ser rebaixado, mas não é o Mirassol. O Santos talvez seja o time paulista que corre mais riscos, mas a tendência é que tenhamos, mais uma vez, domínio paulista na Série A. E, por outro lado, Nordeste, que se fortaleceu nesse ano de 2025, com 5 equipes na Série A, pode voltar a ter só 2. Isso porque a zona de rebaixamento tem 3 equipes nordestinas: o Sport, o Vitória e o Fortaleza. O queridinho do Nordeste, o Fortaleza, o Lion, que encantou o Brasil nos últimos anos, pode ser rebaixado. Bom, a gente vai falar sobre isso rapidamente também. Expectativa aí, Série B, últimas 6 rodadas. Hoje tem jogo, amanhã tem jogo. 6 rodadas faltando para acabar a Série B. E por enquanto, Coritiba, Criciúma, Novo Horizontino e Goiás são as equipes que estão subindo. Mas olha, vai ter surpresa, vai ter mudança. O Atlético Paranaense, que tinha chegado a G4, acabou saindo depois da derrota para o Remo. Acabou saindo. O próprio Remo, né, o Paysandu é o lanterna do campeonato. O Remo, que aliás amanhã tem Repá, né? Amanhã para tudo em Belém, amanhã para tudo. Parar inteiro, o Brasil vai parar para ver esse Repá no Mangueirão. O Paysandu venceu o primeiro jogo no turno e agora o Remo quer empurrar o Paysandu para a Série C. Vai ser um jogo que pode colocar o Remo ali a um pontinho do G4. Então tem Remo, tem o Cuiabá que venceu o Coxa, líder da Série B, tem o Atlético Paranaense, tem o Atlético Goianiense que está sonhando, muitos times ainda brigando, sonhando com acesso. E a gente vai falar sobre também os times nordestinos, porque o Bahia vive um momento diferente. O Bahia está anos-luz à frente aí da maioria, tem o Grupo City por trás. O Fortaleza deu a impressão de que também estava anos-luz por conta da sua gestão, e esse ano a coisa não foi bem feita. O processo não foi bem conduzido. A chegada do Renato Paiva foi um escárnio com o torcedor, com o projeto de manutenção na Série A. Mas é um ano histórico para o futebol nordestino, porque pela primeira vez em muitos anos, 2 equipes nordestinas disputando uma Libertadores da América, Bahia e Fortaleza. O Bahia porque ficou entre os primeiros colocados, assim como o Fortaleza via Campeonato Brasileiro, disputaram fase de grupos. E o Fortaleza ainda se classificou para as oitavas de final, indo muito melhor do que o Bahia, que ficou em terceiro, foi para a Sul-Americana e acabou eliminado também na Sul-Americana na fase de playoffs. Então o futebol nordestino, ao passo que vive um momento maravilhoso em termos de disputa de Libertadores, um recorde de participantes, também pode ter o seu pior ano em quase 15 anos. Porque de 4 rebaixados, 3 nordestinos é um desastre para o futebol da região. O Sport, praticamente rebaixado, bateu e vai voltar. Lanterna do Campeonato Brasileiro, não consegue engrenar uma sequência de vitórias, e improvável que consiga. O Fortaleza, que sempre que está na zona de rebaixamento, consegue forças para superar e subir, e acaba terminando ali entre os 6 primeiros. Isso não vai acontecer esse ano, faltam apenas 11 rodadas e o Fortaleza não dá sinais de que vai conseguir chegar
muito longe no Campeonato Brasileiro. Vai precisar dessa sequência de vitórias, que não está vindo. Fortaleza vai precisar. O Vitória, ano passado, no sufoco, conseguiu sair do rebaixamento e até com vaga em Sul-Americana, mas esse ano o Vitória não está conseguindo nem dentro do Barradão conquistar seus triunfos. Então, fora de casa, o Vitória é presa fácil. Dentro de casa, o Vitória não está conseguindo ganhar todos os jogos, ou pelo menos a maioria deles. O Vitória está com muita dificuldade. Fez um grande jogo contra o Vasco da Gama, mas acabou perdendo em São Januário. Era um confronto importante, não podia perder, porque viu o Vasco distanciar-se. E aí a gente tem o futebol nordestino podendo ter apenas 2 representantes, porque na Série B não vai subir ninguém do Nordeste. Nós temos, como eu falei para vocês, Centro-Oeste, Goiás, São Paulo, o Novo Horizontino, o Coxa do Sul e o Criciúma também do Sul, Santa Catarina e Paraná representados aí. Aí nós temos o Norte com o Remo brigando, o Atlético Paranaense do Sul, o Cuiabá, Centro-Oeste, pode até ter 2 representantes do Centro-Oeste, Cuiabá e Goiás, no meio desse bolo todo, né? Mas eu queria falar aqui do domínio paulista, que já conta com os 4 grandes, né? O trio de ferro mais o Santos, e temos Red Bull Bragantino e Mirassol. Todo mundo aqui no início do campeonato achou que o Mirassol ia bater e voltar, principalmente olhando os jogadores, né? Quando você olha os jogadores do Mirassol, você fala, não, esses caras aí já rodaram tudo que é lugar, não tem mais para onde ir. E o time não vai render, e está rendendo. O Mirassol é G4 de Campeonato Brasileiro. E o Novo Horizontino, se subir, digo para vocês, não é aquele time do clássico bate e volta, pode até ser rebaixado. Tudo bem, mas é um projeto muito semelhante ao do Mirassol, e digo que é um projeto até superior ao do Mirassol. Quem conhece uma cidade com um pouco menos de 40 mil habitantes, o centro de treinamento do Novo Horizontino é de primeiro mundo. É de primeiro mundo. Melhor do que metade dos times da Série A. E diferente do que acontece com o Corinthians, diferente do que acontece com o Atlético Mineiro, diferente do que estava acontecendo até pouco tempo com São Paulo, Novo Horizontino, Mirassol, Red Bull Bragantino, esses times do interior, eles não atrasam salário. Eles não atrasam salário. Santos tem problemas que o Novo Horizontino e o Mirassol não tem. E o Santos, curiosamente, é o time que está brigando para não cair. Está brigando para não cair. Então a gente tem aí realmente uma possibilidade muito grande de ter muitos times de São Paulo, quase a metade dos times da Série A podem ser de São Paulo, né? Nós temos os 4 que já falei, né? Os 4 grandes, mais Mirassol, Red Bull Bragantino, com a chegada do Novo Horizontino. São 7 clubes, 7 clubes paulistas, mais 3, 10, metade. Então a gente tem visto aí que não só as SAFs, mas esses projetos de interior, em que muito além da prefeitura você tem gestão, você tem patrocínio, você tem injeção de dinheiro e projeto sério, né? Gestão séria. Essa é que é a grande questão, é a gestão séria. Você tem clube aí milenar no futebol brasileiro que não está conseguindo ter uma gestão séria e vai sempre perigar. O Grêmio deu uma respirada agora. Internacional não está respirando ainda, está por aparelhos ali junto com o Santos. Até o Corinthians estava sofrendo, Vasco da Gama. Então essa turma está conseguindo enxergar assim, um horizonte agora. Mas o horizonte mesmo que pode chegar aí na Série A em 2026 é um novo horizontino. E uma pena que o futebol nordestino perdendo força, né? Vamos ver no final do campeonato o que vai acontecer. A Série B está muito emocionante também. E a gente volta a falar de futebol na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.